Bom dia a todos, estamos de volta com mais um XP Connection aí para falar das nossas carteiras semanais, a carteira longa direcional Top Pick e a carteira short, certo, Ricardo Kim? Exatamente. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Começando o primeiro XP Connection da semana, bastante coisa para falar, além das carteiras também, bolsa subindo, lá fora indo bem também. A questão política, a questão do TCU ainda no radar, os votos dos vetos também. Então a gente vai comentar sobre justamente isso aí ao longo do programa de hoje. Já deu um feedback aí para ver se está tudo ok na transmissão. Quem puder aí informar se está tudo ok para a gente dar andamento aqui a nossa transmissão. Mas o cenário aí deu uma acalmada, né? O político deu uma baita de uma acalmada aí na Bolsa desde a semana passada, essa reforma ministerial, mas tem que lembrar que precisa passar, tem os vetos aí, né? Que amanhã, Thiago Dact, obrigado, Thiago, só ok. Tem que passar até, já respondendo ao SMP, né? Essa alta da Bolsa, repique ou é reversão de tendência, né? A gente não trabalha até com essa palavra, né? Reversão de tendência. Ajuste técnico. Mas acho mais, por enquanto, repique. Obviamente, vamos falar o seguinte. Se essa reforma ministerial, ela veio e aí o governo começa a aprovar o ajuste fiscal através do Levi, a Bolsa anda. Né? Porque o que você precisa hoje é passar no Congresso o ajuste fiscal. Mas imagine o seguinte, teve a reforma ministerial e o Congresso continua vetando ou votando contra com medidas populistas, esquece. O que aconteceu ali foi um adiamento, a possibilidade de adiamento de um processo de impeachment, uma aproximação, né, novamente da Dilma. A princípio todos os jornais falam que o ex-presidente Lula é que decidiu isso. Disseram até que o Jacques Wagner ele é lulista e dilmista, ele consegue circular bem nos dois, né, segmentos, digamos assim, junto ao PMDB. Então, para articulação, né, ele foi para a Casa Civil, ele poderia trabalhar melhor essa articulação. E fala-se também da saída do Levi e a ida do Meirelles. Mas o que o Levi sairia, porque ele tem prazo de validade, segundo o próprio presidente Lula, ele iria só depois que tivesse aprovado o ajuste fiscal, que é mais fácil, né? Aprovou o ajuste, pronto. Agora você já fez, sai, chuta e vamos tocar. E se aprovar um ajuste, óbvio que eu diria que a Bolsa andaria, acredito eu. Mas o problema é que boa parte do ajuste é CPMF, né? E realmente mesmo com essa reorganização ministerial, dificilmente a gente consegue traçar um cenário disso passando aí de forma simples, até mesmo depois da reforma, o PMDB, vários integrantes ali falando que não vão votar a favor. Talvez o resto até passe, mas a CPMF é talvez o ponto mais importante para o governo nesse pacote de ajustes. O que ficou bem claro da sexta para cá é que o governo ganhou força, né, ou pelo menos jogou para frente qualquer possibilidade de impeachment. Sim. Essa questão do TCU no fim de semana, o governo falando que o Nardes, que é o relator do TCU que vai apurar as contas da Dilma, teria explicitado seu voto antes, etc. Então, com isso, eles ganham mais tempo nessa parte de impeachment, aumentaram o poder ali e a articulação, enfim, em relação com o PMDB. Então, isso aí também vai barrar um pouco, né, o impeachment. Votar contra agora, o impeachment, eu te dei vários cargos, exatamente. Te dei ministério, você faz isso? E aí, na votação dos vetos, deve também, com essa nova base aliada, essa nova velha base aliada, devem manter os vetos. Então, você ganhou um alívio, por isso que a Bolsa responde. E também tem que lembrar que lá fora está ajudando. Lá fora melhorou. Lá fora melhorou. Estados Unidos, essa discussão do payroll na sexta-feira, que veio muito ruim. Não tem juros esse ano, a gente sempre falava sobre isso, pode ser que não venha mesmo. Mas o reajuste, está falando só em março. E ano que vem, então, dependendo da economia doméstica deles e também do cenário China e global. Fora isso, como o Kim colocou, né? Quando você fala de ajuste fiscal, a CPMF, tem que lembrar que precisa cortar gastos. A demonstração do anúncio dela foi de algum corte de gastos, 3 mil comissionados, vamos reduzir ministérios, tem que ver isso em números, né? Qual o impacto disso. E tinha que passar a reforma da Previdência. Isso só é mais complicado, mas tinha que passar. Aí se passa, a Bolsa poderia andar. Só que a gente não vê muito trigger para a Bolsa. Tá, isso passou.
mas qual é o seu cálculo, eficiência e impacto mesmo nas receitas? Tem que reduzir gastos. Então o governo precisaria continuar reduzindo gastos e não implementando impostos. Então, assim, SMP, diria que acredito que seja um repique com a melhora lá fora, mas não uma reversão de tendência. O Levi Rose está perguntando aqui, depois a gente vai para as carteiras, tá? Qual a probabilidade de amanhã não passar o veto do reajuste judiciário para vocês? X probabilidade. Probabilidade é difícil, mas no relativo que aumentou a probabilidade de manter os vetos por conta dessa reformulação ministerial, isso dá para dizer, né? Eles aumentaram ali e passar, de novo, eles têm ainda aquele recurso, aquela manobra de esvaziar o Congresso e a sessão e postergar isso por falta de quórum se eles de alguma forma verem que não vai passar de forma simples, né? Então, eu acho que aumenta a probabilidade, eles vão se apoiar muito no Senado, onde eles têm mais articulação ali, mais conforto, mas se tudo isso der errado, eles ainda conseguem esvaziar a sessão e jogar para frente. Então, no relativo, aumentou bem a probabilidade, né, de manter os vetos. Vamos falar agora da carteira, nossa carteira semanal, como é que foi a performance aí, e também as trocas que nós vamos realizar. Falando da carteira long, né, carteira comprada, que chama Top Picks, carteira semanal, a gente teve de performance, no geral, o Ibov subindo 9,20, a nossa carteira subindo 8,90 na semana. Então, a gente 0,3 pontos percentuais atrás. Principais destaques aqui de alta foram Croton com 19% na semana, Cielo 12,4% na semana e BBSE 9,9% de alta na semana, tá? Esses foram os principais destaques. Na queda, SUSB, obviamente por conta de dólar, caiu 2% na semana. Em 2015, né, o acumulado do ano, a gente tem a Top Picks à frente do Ibov, o Ibov cai 5,13 e a gente 4,2, 0,9 pontos percentuais acima do Ibov e a carteira Top Picks no ano de 2015, tá? Esses foram os destaques de performance. A gente teve algumas trocas aqui na carteira Top Picks. Começando com o Itaúsa, na verdade a gente fez uma troca ali de parte da nossa posição de Itaúsa, que é hoje a nossa maior posição. A gente trocou parte por Bradesco, justamente para pegar a questão de Bradesco ter ficado para trás. Aí o Celso vai comentar um pouquinho mais, mas a gente fez essa troca, então trocando um pouco de Itaúsa por Bradesco, um trade tático ali. A gente reduziu o Cielo, que deu uma bela andada essa semana. Reduzimos o Embraer, que também andou bem, desde aquele ponto que tinha sofrido muito por conta de guidance, etc. Então a gente aumentou com isso BB Seguridade e Suzano, tá? Então no final Itaúsa a gente reduziu 10%, Cielo a gente reduziu 5% e Embraer 5%, então redução total de 20%. A gente entrou com Bradesco 15%, BBSE mais 3% e Suzano mais 2%. Então nossa carteira final fica Itaúsa com 20%, BBSE 20%, Bradesco 15%, Suzano 15%, Cielo, Sula e Croton todas com 10%. Essa é a nossa carteira semanal, um peso maior na parte financeira e também alguma exposição à exportação, né? Isso aí. Falar da redução e até aumento no setor financeiro, né? O setor de bancos, a gente sempre destaca aqui que é a nossa preferência. E agora resolvemos colocar, né, reduzir um pouco de Itaúsa, mas aumentar o setor total financeiro, bancário, na nossa carteira em Bradesco. O Bradesco ficou muito para trás no mês passado em relação a Itaú, em relação a Itaúsa também, né, pela discussão da compra do HSBC, que ele pagou 5,2 bilhões de dólares, e aí ele poderia não ter feito o hedge, uma discussão aí se fez ou não o hedge. Isso teria impacto nem de 2% no seu valor de mercado. E aí no mês passado, a diferença foi de 6% a favor de Itaú. Então não faz muito sentido assim, para a gente. Acredita que o Bradesco também deveria apresentar um desempenho positivo. Então a gente resolveu reduzir Itaúsa um pouco,
em 10%, mas mesmo assim reduzimos Cielo em 5% e aí 15% foi para Bradesco, o que a gente acha extremamente interessante nesse cenário. E já falando de BB Seguridade, né, esse aumento em BB Seguridade pequeno, de 3%, mas a gente já vem aumentando o ativo, destacando o nível de valuation extremamente baixo, olhando ano que vem 11 vezes lucro, extremamente baixo de BB Seguridade. E com a postergação, né, adiamento do IPO da Caixa Seguridade, que vinha pesando sobre o ativo, isso demonstra mais um cenário um pouco mais claro e positivo para a BB Seguridade. Boa. Bom, então é isso. Na carteira short a gente não teve nenhuma mudança. E a gente aqui, o destaque foi para os diversos ativos, Vale, por exemplo, BVMF, que como a gente está short e os ativos subiram bastante, então a short sofreu, mas a gente ainda com aquele conceito de fazer carteira long contra carteira short. No ano a carteira short sobe 6%. E o long short cai cerca de 1,2% desde que se iniciou, por volta de abril, mas sem trocas ali na carteira short. Boa. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Como é que ficou as carteiras? A carteira top ficou com... Itaúsa 20%. Itaúsa com 20%. BB Seguridade 20%. BB Seguridade 20%. Bradesco 15%. Bradesco 15%. SUSB 15%. SUSB que teve um leve aumento de 15%. A gente reduziu a posição em Cielo, dólar. Sula e Croton 10%. Cielo, Sula e Croton com 10%. Tá aí na tela, pessoal. Para quem não pegou, tá aí na tela. E na short não mudou nada. Vamos lá. O SMP perguntando aqui, Goldman Sachs retirou a recomendação de compra para BIF, Minerva, citando que R$13 para papel está bem justo. É plausível isso? A desvalorização expressiva do real deve ajudar muito o resultado da empresa. Você ainda acha, SMP, que ela tende a ser valorizada sim? Ela deu short em Brasil Foods, até Brasil Foods apresentando um desempenho negativo hoje. Mas aí, né, a gente não continuou positivo, se fosse o caso. Se tivesse que ter frigorífico, seria Minerva. O Bicuro está perguntando que pode vir de notícia ruim que derruba a bolsa essa semana. Os vetos, por exemplo. Não passar lá no amanhã. E também ata do FONC, também. né? Além disso, bem lembrado. Qual a probabilidade do afastamento do Levi? O Marcelo está perguntando. Tem só aumentado. Eu acho que ele mesmo poderia pedir para sair, tá, gente? Não é só dele ser afastado. Acho que ficaria até mais fácil ele sair. Se o Lula mesmo está tentando costurar a ida do Meirelles, a Dilma precisa aprovar. Mas acho que poderia sim sair. Dependendo como fosse costurado, se já tivesse passado o ajuste, talvez não sofra tanto o mercado, né? E lembrando que a Dilma já cedeu ali em tirar o mercadante, né? Botou o Jacques Wagner, né? Então faria sentido também ela ceder nesse ponto e tirar o Levi para colocar o Meirelles. Então tá aumentando. Na mídia, né? Cada vez mais se fala nisso. Enfim, vai trazer um pouco de instabilidade, mas depende do nome que vai vir, né? Se vier o Meirelles, talvez a volatilidade seja um pouco menor. Isso. E qual a probabilidade da depressão da Bolsa voltar aos níveis extremos de 28 mil pontos? Acho extremamente improvável o Ranieri chega nesse patamar. O payroll saiu fraco em setembro, mas li hoje que historicamente outubro e novembro são meses de números robustos lá. Para vocês, os juros sobem este ano, já que na última reunião houve quase que um empate nas conversas do prédio sobre elevação. Eu acho que não sobe este ano. O que você acha? Também acho que não. Pessoal, tá? Payroll piorou muito, China ainda desacelerando forte, enfim, teve pedido às fábricas também mal sexta-feira, a curva, o yield do bonde curto lá nos Estados Unidos sofreu bastante, então precificando ali talvez para março, essa elevação acho que, enfim, arrefeceu bastante, vamos ver o que eles vão falar ali na ata do FONC essa semana. Boa. E o que difere de BB Seguridade e Banco do Brasil na interferência governamental? Que é o seguinte, BB Seguridade, o nome diz, é uma seguradora. O Banco do Brasil, ele dá crédito. Então, e até porque ele não pode prejudicar a BB Seguridade, porque se ele prejudica, é ela que dá o retorno, ela é a Cielo.
Então, é uma interferência, eu diria, nula. No Banco do Brasil é interferência total. Como é que você faz para crescer crédito? É dando seguro? Não, é dando crédito. Então, a interferência é no Banco do Brasil. Na BB Seguridade a gente não tem, pelo menos não enxerga um risco muito baixo de interferência governamental. Tá? Votação amanhã, o Levi já votou aqui 11h30, tem que estar ligado, né, em relação a esses vetos, mas dando uma acalmada, a Bolsa anda muito por conta desse cenário de curto prazo, melhora na parte política, né? Você chegou a falar de BVMF? Não. O Fernando tinha perguntado o que a gente acha de BVMF. É uma atividade que a gente gosta, mas está na carteira short. Está na carteira short, olhando muito mais o curto prazo num volume menor de bolsa. Mas é um ativo que a gente acha interessante para longo prazo. É uma forte tiradora de caixa, a competição via CETIP ainda é pequena, muito pequena. Tem aí o certificado das operações estruturadas, o COI, que poderia impactar, mas eu acho que isso aí é muito mais para frente, tá? Mas acho interessante olhando mais para frente para ter. Você acredita que a FIT retira o grau de investimento do Brasil? Nessa agora não, Cícero. Agora ela deve rebaixar mantendo o grau de investimento. Vai ter que olhar qual é a perspectiva que ela coloca. Mas não ocorreu, eles mesmos já falaram de descer 2 níveis, né? Mais de 2 níveis numa só revisão de rating. Então acho que nessa não ocorreria. Eles reiteraram nos últimos discursos que é de 1 em 1 grau, é o que tem acontecido. O que eles podem fazer é rebaixar 1 grau e rapidamente rever e rebaixar outro. Mas vamos ver como vai ficar o outlook, né? Sim, esse é o que principal. Tá todo mundo olhando. E quando que eles vão divulgar? Eles falaram, a gente pode divulgar entre agora e abril do ano que vem. Então é uma janela bem grande, mas está todo mundo esperando, até porque a Moody's talvez tenha ficado mais para o ano que vem. Também de acordo com os últimos discursos dos diretores lá da Moody's, isso aí, a revisão só viria no segundo semestre do ano que vem. Haver, então, mais possível FIT se pronunciando aqui no curto prazo. É isso aí. Qual a opinião de vocês sobre Cosan? É um ativo que está barato, né? A gente já vem destacando isso aqui, e que foi, entre aspas, ajudado, né, quando você teve o aumento do preço dos combustíveis na gasolina. Por quê? Porque ela é quem tem a parte de etanol, né? Ela tem essa produção de etanol, é a maior parte do EBITDA dela, do seu resultado operacional. Isso ajudou. Se na vier CID, né, e tiver repasses da gasolina, você pode ver ainda o álcool também subindo, acompanhando essa alta, e aí beneficiaria, obviamente, Cosan. Na parte de gás, né, que ela tem a com gás, acaba não crescendo tanto, e em termos de volume, até por conta dessa crise, né, da recessão que nós vivemos, e também, olhando a parte de postos de gasolina, a gente pode ver um consumo menor, um volume menor de gasolina, e o próprio, por mais que você tenha tido uma substituição por etanol, mas o volume que cresce etanol não deve compensar a queda da gasolina, que as pessoas tendem a abastecer menos, porque isso corrói a renda da população. Então, assim, mas acho interessante, é um ativo barato, só que a gente vê outros ativos com uma relação risco-retorno melhor, porque a Cosan acaba tendo a interferência governamental não na empresa, mas no setor. Quando sobe-se gasolina, é positivo para ela. Quando cai, acaba sendo ruim. Então, lembrar que de 2010 até final de 2014, a gente teve um governo que segurou o preço da gasolina, acabou prejudicando a Cosan. O Ronieri está perguntando aqui, com renda fixa pagando 15% ao ano, é possível pensar em investimentos em ações pagando até 35% ao ano? Facilmente não. Facilmente. Em renda variável, não é facilmente. Primeiro, não pode comparar banana com maçã. Renda fixa é uma coisa, você está lá 15%, 16%, você consegue até CDB de 19% ao ano. Quando você vai para a renda variável, é um percentual, tem que ver qual é o seu perfil. Seu perfil é arrojado, agressivo, conservador, mas a gente sempre está citando isso desde a semana passada. Teríamos uma posição em bolsa de 5% a 10% dependendo do seu perfil, principalmente via Itaúsa, aí um banco extremamente descontado e que está dando uma mega oportunidade. A gente já vem destacando isso. Mas não dá, mas aí então vai entregar 35% de retorno no ano. O upside de Itaúsa eu diria que tem de 50%, mas pode não se materializar em um ano, pode não se materializar em 2 anos, tem outras variáveis, mas essa é um ativo extremamente interessante para ter, diversificar. Quando a gente fala em exposição à bolsa, a gente está falando aqui de médio e longo prazo, né? Não, no próximo ano vai subir,
quantos por cento, etc. Agora, isso que você está falando e comparando com a renda fixa, 15% ao ano, 16, 19% ao ano, de fato, é uma rentabilidade bem interessante e por isso que boa parte do seu portfólio vai estar em renda fixa. Quer dizer, a maior parte vai estar em renda fixa, olhando como se fosse um portfólio global, mas a gente ainda acha, se você tiver um perfil menos conservador, ali um pouco mais agressivo, ter algum percentual, ainda que menor, em renda variável, tem como se diversificar e ainda sendo mais conservador ainda, essa exposição de renda variável com proteção, a gente tem feito bastante também, tirando internacionalização, né? A gente fala muito da economia aqui no Brasil, que ainda parece que nem atingiu o fundo do poço, a gente não vê nenhum ponto de inversão ali, então por que não ficar e diversificar ali em outros países? Tem diversos instrumentos, né, bonds de empresas brasileiras lá fora, que pagam um percentual mais variação do dólar, então tem bastante coisa para fazer ali no universo de investimentos, é isso que a gente tenta ajudar vocês via nossa plataforma, que tem tudo, né, tem fundos de BDR para investir lá fora com essa nova norma, tem a parte de bolsa, renda fixa, pré, pós, bastante coisa para fazer. Boa. Vamos lá. O que falta para muitos rebaixar o Brasil é a CPMF não passando, já vem em seguida? Não viria em seguida, mas essa reforma ministerial acho que deu um pouco de acalmada, mas tenderia a vir depois, a gente não acredita que o Brasil perde o grau de investimento. Ambev rompendo R$20, agora vai? Acho o ativo extremamente caro, tá? Ambev não é barato não, mas é um ativo que acaba sendo mais resiliente e teve muito investidor institucional perguntando quais são os ativos que tem caixa. Ambev é um, porque aí não pode pagar dividendo, tudo isso. A gente viu hoje, CCR, a Vale, todo mundo reduzindo o pagamento de dividendos. A Ambev não tem esse problema, que tem mais de 5 bi em caixa. CSN, Ricardo Kim, Bicuro está perguntando. CSN ficar fora, o setor está muito ruim. Primeiro, em termos de fundamento, a gente está vendo desaceleração forte em produção industrial, na parte de montadoras ali, a própria atividade econômica como um todo, mas na CSN a gente chamaria atenção para alavancagem, endividamento ali 5,6 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa. Ela vai ter que vender bastante ativos, já está trabalhando para isso, mas a gente sabe que o mercado está difícil, talvez o valuation que ela vá vender esses ativos seja menor do que o esperado. E de novo, equacionar essa alavancagem ali não é coisa trivial, a gente ainda recomenda ficar de fora do setor ali, principalmente CSN também, que, enfim, ela está tentando fazer alguns ajustes, alongando dívidas, etc., mas ali o estrutural está bem difícil nessa parte de alavancagem. Vamos lá, o Will Canhate perguntou aqui de CETIP, é um ativo que a gente gosta, a gente só reduziu a exposição na mensal, zerou, né? Na mensal, porque já estava 17 vezes lucro e BB Seguridade a 11, olhando ano que vem não faz sentido nenhum, a gente gosta de CETIP, aumenta o número de registro, pessoal, todo mundo indo para renda fixa, tem o certificado de operações estruturais que deve entrar esse ano, a parte só ruim é a parte de gravames, né? Que nada mais é do que o carro financiado, ela cuida dessa parte de gravame no documento do automóvel. Isso é a GRV, isso é o único, porém, da companhia, mas na outra vem crescendo forte, né? Porque eu estou dizendo porque a venda de automóveis vem caindo, né? O financiamento, você está tendo um problema, os bancos não querem dar crédito mais restrito e mais caro, mas eu não vejo isso um problema para a CETIP. A gente só trocou, mas hoje prefere relação risco-retorno melhor, BB Seguridade. O que a gente acha da Jati 4, geração Tietê? A gente prefere não ter, não é uma empresa ruim, é uma empresa bem gerida, forte geradora de caixa, pagava bons dividendos, mas a gente prefere estar fora do setor elétrico, porque a gente acha que tem uma interferência governamental muito grande. A gente prefere empresas de transmissão de energia, aí no caso você pode ter uma Taesa, uma TRPL, uma transmissão paulista, e distribuidora de energia a gente gosta da Equatorial. O Helder perguntando, comente, o petróleo pode ir até 50, 60 dólares? 50,60 dólares, agora só não entendi. Está um pouco abaixo de 50, né? Ele está bem próximo. Acho difícil ter motivação para o petróleo andar agora no curto e médio prazo, né? Estados Unidos é o maior consumidor de barris por dia, consome 25 milhões de barris. China consome 8 milhões, entre aspas, apenas 8 milhões de barris, ainda está longe disso, depende do crescimento nos Estados Unidos. Só que a gente já está vendo essa postergação, provável aumento de juros só no ano que vem nos Estados Unidos, então eu não vejo por que também o petróleo por lá, né, Estados Unidos puxar o preço do petróleo.
Então acho que na casa de $50 não teria muito por que subir. Aí a história do TCU, né? Tribunal de Contas, não tem data marcada? A data é marcada para quarta-feira, né? O julgamento. Só que com esse pedido do governo falando que o Augusto Nardes, ministro e relator do Tribunal de Contas da União, não deveria participar, ele revelou o voto, ele deveria sair, isso pode postergar e ser jogado mais para frente. Mas a priori ali, quarta-feira. Quarta-feira, tá marcado. Podia ser logo votado, vamos mandar, pô. Mas eles vão usar de todos os artifícios ali para postergar isso aí. Com certeza o governo vai tentar de todos os modos. Depois eles falaram que se no TCU não aprovarem a saída do Nardes, vão recorrer ao STF. A ver. Vamos lá. Aumentar as chances da inflação do ano que vem atingir ou até mesmo ultrapassar o teto da meta. Não. Aumentar as Selics, de aumento de Selics na próxima reunião do Copom, a Argentina permanece sem aumento SMP, porque o impacto, hoje até o Levi no Rio de Janeiro, no evento no Rio de Janeiro, ele falou que a inflação de longo prazo está convergindo para a meta. A gente teve a primeira vez, né, na sexta-feira, é difícil ver isso, né, foi quarta-feira, os DIs, né, convergindo para baixo, o dólar também, nos chamando a atenção. Na quarta-feira, os DIs no high, aí você fala, pô, tá convergindo para baixo, estranho isso num momento como esse, mas é justamente isso, cara. A política monetária já está dada. A discussão é o que vai trazer, já respondendo uma outra pergunta, o que vai trazer o dólar para baixo? É ajuste fiscal. Não é Estados Unidos adiando elevação de juros, é muito mais o doméstico. Você teve um movimento especulativo também, e aí se você consegue fazer ajuste fiscal, esse dólar poderia ir sim para baixo. O cenário externo pode ajudar ou atrapalhar, mas essa questão de disparada do dólar agora, isso foi tudo questão mais doméstica ali, com essa questão fiscal de fato. A gente precisa começar a conversar de cortar gastos estruturais ali, enquanto não tiver isso. De novo, CPMF não passar, Levi cair, etc. Você tem muito ruído ainda. Ainda a gente não caminha para um cenário muito claro aí de melhora. Boa. O que a gente acha de Alpargatas Fernando, Alpargatas saiu a informação aí de que a Camargo Corrêa poderia vender, né, os ativos da empresa, ela é a controladora, e isso está fazendo com que essas ações subam, né, que tem interessados. É um ativo interessante, negocia múltiplos baixos, só que a gente prefere empresas mais blue chips devido à liquidez, a liquidez diminuiu da bolsa, a gente prefere estar focado em ativos com maior liquidez. Sobre Pão de Açúcar, o BTG avaliou o potencial para alta até R$ 82, o que a gente acha que pode valer R$ 82, só que o cenário ainda está bastante incerto, com queda, né, nas vendas das mesmas lojas, same-store sales dos supermercados, eles não conseguem nem repassar a inflação, a competição está muito forte com o Carrefour Express. Eu soube que vão mudar todo o layout aqui do Shopping Eldorado do Carrefour, lá vai ser a primeira loja modelo do Carrefour, que eles vão mudar o estilo de venda, os caixas, vai ter uma fila só para todo mundo, eles vão mudar um pouco esse layout. E o Abílio está no Carrefour, e ele conhece esse segmento. Então, ele mesmo falou, vamos botar a Carrefour Express, porque essas lojas de conveniência. Ninguém mais pega carro, como no passado, quando eu era criança, ia fazer compras, na época na Barra, pegava o carro, era um programa, né? E aí vai para o hipermercado fazer compras, nada. Hoje as pessoas querem se locomover cada vez menos, né, mais próximo. Então, essa parte da Express, Lojas Americanas fez isso, o próprio Extra fez isso, né, o Pão de Açúcar, e agora você está vendo também o Carrefour. A gente prefere ficar de fora. No setor de varejo, a gente prefere Lojas Americanas, que é menos afetada numa desaceleração no mercado doméstico. E o Thiago Dati, que eu já respondi, né, que a gente não acredita que Selic vai a 16, a gente acha que, por enquanto, dado o cenário, permanece onde está. O aumento de juros nos Estados Unidos foram postergados para uma data indeterminada. A priori, isso pode reverter a desvalorização do nosso real, SMP? Não. Eu acho que como eu falei antes, é um ajuste fiscal, é o corte de gasto do governo. Se tiver, a nossa moeda poderia se valorizar. E aí pergunta para o Kim. Na opinião de vocês, para a proteção cambial, melhor Suzano ou um fundo cambial? Não, Suzano não, para proteção cambial, você está falando de uma empresa, obviamente o dólar influencia, mas tem diversas questões micro ali da empresa, do setor, então de forma alguma fazer hedge com o SUSB. O que a gente fala é que se você tem uma carteira de renda variável dentro desse universo, renda variável, carteira, você tem que ter uma exposição a dólar, aí sim, fazer um hedge dentro da carteira. Mas se você for fazer uma proteção cambial,
aí muito melhor, se você perguntou SUSB ou fundo cambial, aí para um fundo cambial que tende a oscilar mais fielmente ao dólar. Você tem outras formas, como a gente estava comentando aqui, enfim, derivativos, NDF, tem até bonds lá fora. Então, diversas formas de fazer isso muito mais eficientes que SUSB não fazer isso de jeito nenhum. Vamos lá. E você pode abrir uma conta, a gente tem escritórios em Nova York e Miami, XP Securities, você abre a conta lá com $100 mil, é o mínimo, e você pode comprar bonds em empresas brasileiras que você tem. Você está protegido em dólar e tem uma rentabilidade de 8% ao ano, muito melhor do que um fundo cambial. É isso aí. Esse é o hedge para mim. Se eu quero um hedge de dólar, nem fundo cambial, porque o cara cobra você uma taxa de administração para comprar dólar. E você não vai comprar dólar e vai ter em casa. Então você abre uma conta na XP, põe lá $100 mil lá fora e aí você compra bonds em empresas brasileiras, que várias delas não vão quebrar, tudo isso, acho que faz todo sentido. Vocês acham interessante conjugar análise técnica com fundamentalista? Acho que sim, Ronieri, acho que vale a pena, até porque tentar pegar preço, análise técnica, a gente fala do fundamento se é bom ou não aquele ativo. A gente tem um programa às terças e quintas, a Batalha do Século, nesse mesmo horário aqui, das 11h30 a 12h15. Às terças eu apresento junto com o Fernando Góes da Clear, às quintas o Ricardo Quinta junto com o Rafael Figueiredo da Clear. Jornaleiro, Eletmeia e setor elétrico em geral, podem analisar? Eletmeia ficaria de fora do ativo, extremamente problemático. É um ativo que andou na semana passada muito por conta dessa melhora no ambiente político brasileiro, mas interferência governamental total, resultado operacional negativo, empresa que precisaria de um aumento de capital, ficaria fora mesmo. A gente está até short na nossa carteira semanal. O Bicru está falando aqui, carteira do líder do simulador de ações da Folha Invest registra valorização de 407%. Como isso é possível? Gente, tem que tomar só um cuidado, a gente vê várias carteiras aí. Nós temos umas regras que nós seguimos nas nossas carteiras recomendadas. Poderia bater 100% no ano. Se você comprar um ativo, a XP recomendar um ativo que não tenha liquidez, esse ativo voa. Então a gente não precisaria muito esforço. A gente só recomenda ativos que negociam acima de R$20 milhões, com uma participação mínima de 5%. Pô, tem gente que põe TOIB, TELB, aí você fala centavos, e aí só de recomendar você já puxa o ativo para cima, ninguém consegue comprar. Uma carteira virtual. A nossa não, a nossa tem cota, está informada, está no site, tudo isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o que está por aí, as recomendações do que o pessoal coloca, e muitos desses ativos ninguém consegue comprar. Subiu 100% na semana. Pô, mas eu não consigo comprar, não dá para comprar. É óbvio, não tem liquidez. Então ele recomenda, sobe e tira. Então toma um pouquinho de cuidado com essa parte. Né? Eu e o Kim, nós trabalhamos no buy side, nós trabalhamos em administradoras de recursos, a gente sabe o quão tem que ter a cota. Não tendo cota, então a gente tem carteira recomendada onde nossos clientes seguem nossas carteiras. Isso é diferente. Então se a gente quisesse colocar um ativo que negocia 500 mil por dia, tinha certeza que só ia subir. Toda semana a gente troca para o ativo que negocia 200 mil reais por dia. Toda semana aquele ativo vai subir. Aí quando eu tirar, ele cai. Só que não está na cota, porque ele caiu, o cara não consegue sair, vocês clientes, mas a gente saiu da nossa carteira. Então tome um pouco de cuidado. Hipermarcas, comente o inglês aqui perguntando sobre hipermarcas. É um ativo que vem sofrendo aí, era um ativo caro, negocia múltiplos altos e vem sofrendo principalmente num cenário que os investidores, principalmente institucionais, acreditam que possa ocorrer, que é a consolidação do segmento de farmácias. Hoje a gente tem uma farmácia em cada esquina, não está Raia Drogasil, está muito pouco, a falta de consolidação é muito grande, BR Pharma. Se tiver uma consolidação das farmácias, o mercado acredita que vai ter uma negociação de preços melhor para as farmácias e pior para a indústria farmacêutica, o que faz sentido. Se você tem uma distribuição mais concentrada, que seria das drogarias, essa consolidação poderia sim prejudicar a indústria farmacêutica. A gente prefere outros ativos, até porque hipermarcas, mesmo depois da queda, não é barato. Comente sobre o Bradesco, o Alberto está perguntando, a gente falou, já falei no início, a gente está incluindo o Bradesco na nossa carteira semanal, com 15%, ficou muito para trás em relação ao Itaú, então a gente está incluindo. Né? Ficou para trás porque comprou a HSBC, desculpa, por $5 bilhões, tem a discussão se ele não estava redeado ou não, então sofreu muito por isso. Muitas casas de análise acham que a CPMF prejudica a nossa economia como um todo. Mencionam que isso deveria ser um motivo a mais para rebaixar o Brasil do que o contrário. Concordo? Eu acho que não é esse o caminho, né? O ajuste fiscal ele vem pela redução de custos, de gastos pelo governo. Mas a CPMF, a gente sempre fala sobre isso.
Aumentar impostos, você leva no curto prazo a receita, depois ela cai, porque o consumo cai. Então, eu também prefiro que venha via corte de gastos. Só que eu não sei se passar a CPMF vai ser um trigger para rebaixar o Brasil. Acho que muito pelo contrário, você resolve um problema de curto prazo, que é essa a ideia do governo, né? Esse pacote de ajuste é uma ponte de curto prazo para você poder discutir melhor os cortes de gastos estruturais. Então, assim, até a própria Moody's Fitch, obviamente, eles comentaram, poxa, se passar a CPMF é ruim, não é, né? Em termos de fiscal, etc. Então, acho que isso aí não seria trigger. É mais pensar pelo lado contrário. Se não passa a CPMF, de fato, as coisas ficam ruins para o curto prazo, aí sim pressionaria rebaixamento das agências de rating. A gente não está falando que aqui que a CPMF vai resolver a conta, etc., mas fazendo essa análise aqui, a gente acha que é muito mais se não passar que vai trazer pressão das agências do que se passar, né? Isso. Vamos lá, que tem mais pergunta aqui. Quando você coleta aqui, o Couto já estava perguntando de pré ou pós, né, na renda fixa ali. Olha, vai depender primeiro do seu perfil, né? Se você for se você tiver um perfil muito conservador, obviamente você tem que ficar no pós, porque você não vai sofrer ali. Porque quando você toma uma posição pré, você toma uma posição. Se você é um cara conservador, então não faz muito sentido esse tipo de estratégia para sua carteira. Mas agora, se você tem um pouco mais de apetite a risco, acho que vale sim, né? A gente conversa bastante aqui. Essa abertura forte da curva de juros abre espaço para você tomar uma posição pré ali, uma posição tática, até porque o BC já falou que vai manter os juros ali por um prazo prolongado e a gente já viu um arrefecimento agora da curva. Então faria sentido ali até para aproveitar esses prés ali, CDBs 19% ao ano, 18%. Não sei o mínimo agora, mas pô, 19%. Não colocar toda a sua posição ali de forma alguma, mas se você tiver um pouco mais de apetite a risco, uma posição pequena tática faz sentido. Garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Não vai colocar 250 mil, nem todo. Tem 200 mil, não coloca tudo no mesmo CDB. Levi diz que a inflação está convergindo para o centro da meta, não sei para quando, mas não é isso que está acontecendo. Piorou mais nesse cenário com esse aumento de combustíveis. Esse aumento de combustíveis deve impactar o IPCA em 0,22 ao ano. Mas a gente está vendo assim, não tem porquê. A política monetária já foi feita, agora mesmo que aguardar. Porque se ele aumentar a Selic, ainda explode mais ainda a dívida pública do país. Então prefiro assim, acredito que por enquanto a taxa Selic não será elevada. Poderiam comentar sobre o Braskem, a gente prefere ficar de fora, é um outro ativo que deve ser vendido, né? Os controladores são Odebrecht e Petrobras, acho que faz parte de todo o programa de desinvestimento da Petrobras. A Odebrecht também precisa de dinheiro, como a Camargo Correia anunciou aí venda de alguns ativos. Prefiro ficar de fora, um ativo que é pressionado, melhora o câmbio para ela sim, porque você reduz a probabilidade de importação de produtos petroquímicos, mas em compensação, né, a indústria doméstica ela está muito fraca, está muito frágil. E a gente não vê crescimento de vendas para embalagens, né? Plástico é mais para isso, para a parte de embalagem. Toda a cadeia petroquímica a gente ainda vê muito ruim, não teria o ativo. Se a moeda de países emergentes reverter a tendência de alta em função desta postergação do FED, a nossa moeda acompanhará, mesmo sem o Brasil fazer as reformas que são necessárias, não acho também que acompanhará. Tá? Eu acho que está muito mais no doméstico do que lá fora, por isso que a gente se desvalorizou mais. O IPO da Caixa Seguridade pode ser bom? Em que sentido, Helder? Foi adiado. Então, não sei quando virá. Pode ser bom para a seguridade. Pode ser bom por conta de fluxo, né? O que já até o ativo começou a andar muito. E ruim pro governo que não vai conseguir levantar a caixa. Né? Isso aí. Vocês recomendam BR Malls? Ainda não. Salinho, um ativo até sofreu bastante. Negociava 14 com 18, tá R$10, 10 e pouco. Mas a gente prefere ficar de fora. Está tendo uma dificuldade bastante aí nesse cenário, né, de varejo, repassar custos, né, para o lojista, está tendo essa dificuldade. O Couto está perguntando para a gente falar sobre Itaú. Itaúsa, a gente falou no início, a gente gosta do ativo. Itaúsa, a gente sempre fala, Itaúsa, oportunidade, bateu 24, 25 reais, sei lá, Itaú, extremamente barato, a gente vem falando aqui, continua barato, vale a pena ter, a gente só prefere Itaúsa porque tem um desconto maior para Itaú. E a Hold que controla, você está mais aliado com o controlador.
mas permanece extremamente barato. Abaixo de 6 vezes lucro para o ano que vem, dívida yield próxima a 6% e ano que vem projeta patrimônio. Não faz sentido nenhum o retorno que ela entrega. O Flint está perguntando aqui, Kim, senhores indicam alguma empresa do setor de infraestrutura com preços e condições convenientes para manter em carteira em longo prazo? Olha, primeiro que a gente não tem tantas empresas líquidas ali na parte de infra, né? A gente tem concessões que a gente não gosta por conta do fundamento ainda muito ruim em termos de tráfego e também a curva de juros atrapalha um pouco essa esticada ali, essa abertura. Essas empresas de concessões, a gente tem Rumo que a gente não gosta também, capex muito pesado para fazer, vai ter que se alavancar, enfim, com esses rebaixamentos elas vão ter mais dificuldade e um custo mais alto de dívida. Então, é difícil, a gente prefere ficar fora por enquanto, até porque, de novo, essa questão está muito ligada à atividade econômica e a gente não está vendo, por enquanto, nenhuma sinalização ali de inversão. A gente prefere não pegar a faca caindo ali, ter um pouco mais de visibilidade para o nosso cenário, para aí sim depois ir para a infra. Acho que alguns setores vão andar um pouco antes, então é um pouco dessa nossa cabeça. É isso aí. Lame no médio prazo e HSBC no swing é possível? Swing a gente não vai poder comentar, a gente não é analista técnico aqui, a gente é analista fundamentalista, mas Hering a gente ainda não gosta, não acho que vale a pena ter em carteira. Lojas Americanas sim, olhando no médio prazo, é um ativo que vem, a empresa é muito excelente gestão, uma empresa muito bem gerida, que pretende dobrar o número de lojas, basicamente. Já tem mais de 900 lojas, ela quer abrir 800, mais de 900 lojas, ela quer abrir 800 lojas em 5 anos com esse programa, né? 80 anos em 5 anos apenas. Então, é extremamente interessante. É uma empresa que entrega um same-store sales, vendo as mesmas lojas acima da inflação. Todo trimestre ela entrega acima da inflação, ou seja, ela consegue mais do que repassar a inflação e vem crescendo. Só com a abertura de lojas, ela gera também um resultado operacional maior. Então, a gente gosta, sim, do ativo. Celso aqui, em 40 mil, 52 mil a bolsa no médio prazo. Aí depende do seu médio prazo, tá? E depois, né, acho que vale a pena citar. A 40 mil, eu não sei se bate 40 mil. Né? Depende do dólar, né? Depende do dólar, né? Qual é esse teu médio prazo. Porque a gente já discutia aqui, a bolsa quando bateu 58 mil pontos estava extremamente caro, 14 vezes lucro. A 40 mil ela vai estar abaixo de 10 vezes lucro, então pode estar barata. Então eu acho que ficar entre 43, o que ela bateu, e 52 mil pontos, acho que vai ficar nesse range por um tempo. Né? A gente até vai soltar uma pesquisa hoje, que a gente já fez, né? Vai ter o resultado hoje, que a gente falou, probabilidade de impeachment, qual era? Bolsa e dólar, na reação imediata tendo impeachment. E depois, no médio prazo, bolsa e dólar, para onde ele vai, para onde convergeria. E aí a opinião tinha mais de 190 respondentes até, se eu não me engano, sexta-feira, final do dia. Deve superar 200 respondentes, é interessante para a gente ter essa ideia. O dólar alto não seria, a gente já está com o tempo esgotado aqui, mas eu vou responder. Para estimular a atividade industrial com direcionamento para exportação, o restante eu nem vou ler, sendo que as rendeiras do Ceará exportam, essa parte eu nem vou ler. Prefiro me abster do que comentar isso. Sim, o dólar melhora, mas em compensação, quem tem custo em dólar, quem tem endividamento em dólar? O dólar, no primeiro momento, ele é contracionista, para depois ele ser expansionista. Então, é positivo, mas demora-se a você reaver as exportações. E aí, qual é o câmbio de equilíbrio? Ninguém sabe. Se as empresas têm dívida em dólar, isso prejudica muito, tá? A gente vai ficando por aqui, gente, tá? Porque o tempo está mais do que esgotado, né? A gente segue, a gente fala para vocês, a gente tem diversos aí programas. Magazine Luiza, lá da Botelha, esse pulo de Magazine Luiza, tem alguma notícia? Nada novo. Acho que é um papel que está muito amassado, né? Teve um short, mas não tem nada novo. Um ativo que vem sofrendo bastante, semi-store sales caindo 20%, é impressionante. O cenário vai continuar altamente desafiador para a companhia, para o varejo. Couto, Bradesco entrou na nossa carteira semanal, se é isso que você está perguntando. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Lembrando que nós temos todo dia nossa reunião matinal a partir de 9h45. Nós temos o SPE Connection segundas, quartas e sextas, de 11h30 a meio-dia e 15. E temos o Batalha do Século às terças e quintas, de 11h30 a meio-dia e 15. E também participamos de segundas, quartas e sextas, fechamento de mercado. Certo, Kim? Isso aí, pessoal. Valeu aí pela presença de todos. Bom almoço e até a próxima. Abraço.